Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre seleção brasileira. O caminho do Hexa nunca esteve tão claro e a taça nunca esteve tão perto, Matheus. Exatamente, fala Bruno, fala galera. Brasil acabou de ganhar da Escócia, o jogo literalmente acabou agora, nós estamos gravando quarta-feira à noite. 3-0, o Brasil passou em primeiro, foge de muito provavelmente de seleções mais fortes que poderiam pegar ali logo numas oitavas, no 16 avos, a depender do resultado dos outros grupos. Se seguir a lógica, o Brasil foge de Holanda, de França, da Alemanha já fugiu até ali uma eventual final. É disso que a gente vai falar agora do Brasil, melhorando a cada jogo. Acho que dá para destacar isso. O time do Brasil jogou muito bem hoje, como já tinha sido bem melhor no jogo contra o Haiti. Exato, eu acho que a entrada do Matheus Cunha, principalmente, ela traz ao Brasil uma identidade de jogo que combina muito com os jogadores que a gente tem. Porque o Matheus Cunha, apesar de jogar com a camisa 9, é um jogador que sai bastante da área, ele cumpre outras funções. E o Brasil tem nas pontas hoje, com Ryan e Vini Júnior, dois jogadores que sabem jogar centralizados. Então, se o Vini vai para o meio e sobra alguém na esquerda, o Paquetá está centralizado, por exemplo, o Vini de atacante, o Cunha pode cair pela esquerda. Se o Ryan centraliza, o Cunha pode cair pela direita. Se Ryan e Vini, os dois centralizam, o Cunha pode puxar para abrir espaço e jogar como um meia. Então ele é uma peça que faz esse time girar. E eu acho que, além de tudo isso, acho não, né? Ele, além de tudo isso, tem feito os gols dele. Mas não tem como falar de seleção brasileira hoje sem falar de Vinícius Júnior. 3 jogos, 4 gols, mais uma assistência, participação direta em praticamente todos os gols do Brasil até aqui e disparado o nosso melhor jogador na competição. Exatamente, né? E ainda roubaram um gol dele nesse jogo, porque não foi falta nem ferrando no lance do gol anulado do Brasil. Seria o 2-0, mas o juiz acabou vendo falta do Vinícius Júnior numa pressão que seria um gol muito parecido com o primeiro, né? O Brasil roubando a bola no ataque e achando o seu gol. Mas tava vendo até memes na internet assim, os craques das outras seleções estão voando na Copa e o nosso craque ali machucado, fora, se referindo ao Neymar. Mas eu discordo, porque o nosso craque está jogando muita bola e está sendo um dos melhores jogadores da Copa até aqui. E é o Vinícius Júnior, hoje o principal jogador do Brasil, dessa seleção. Na última Copa, em 2022, já tinha ido muito bem, talvez ali faltasse uma veia um pouco mais artilheira dele no Catar, mas agora nos Estados Unidos ele tá brilhando, né? Fazendo gol, participando das jogadas. Eu acho que ele tá se entendendo muito bem ali com o Matheus Cunha, jogador que você destacou. Ele já tinha um entendimento com o Flamengo ali, com o Paquetá. Eu acho que os dois também estão se entrosando até de forma interessante, já jogaram juntos na seleção brasileira também. E o Ryan, achei que ele fez um bom jogo hoje. Poderia até ter feito um gol para ganhar confiança, ter moral, teve até a chance, acabou perdendo o gol, o goleiro pegou. Mas também gostei do Ryan no jogo de hoje, para citar ali os três do ataque. Mas destaque óbvio, claro, para o Vinícius Júnior, que está sim entre os melhores jogadores da Copa do Mundo. Tá muito se falando do Messi, do Mbappé, na perseguição aos recordes ali do maior artilheiro da história das Copas. Mas o Vinícius Júnior tem que ser falado. Ele tá jogando muita bola. Exato, e você comentou o Paquetá, eu acho que é justo aqui também que a gente criticou ele bastante na estreia, que para mim ele fez um jogo horroroso contra Marrocos, mas desde então ele também teve um crescimento, desde aquela tentativa de voleio dele. Eu acho que ele está em crescimento na competição, fez um bom jogo hoje contra a Escócia, assim como eu acho que o Bruno Guimarães também, depois daquela partida contra o Marrocos, deu uma volta por cima, também está jogando bem. A questão é que eu acho que os dois ainda têm que compensar bastante pelo Casemiro, que está mal e continua sendo titular. Eu acho que o Guimarães, principalmente, tem se sacrificado a mais na defesa, porque ele está tendo que marcar por 1,5 nessa condição. Mas o meio-campo do Brasil, assim, se você comparar com o que foi contra Marrocos, é.
parece até que trocaram os 3 jogadores. Mesmo que o Casemiro, primeiro volante, ainda esteja um pouco abaixo, eu acho que os outros 2 melhoraram bastante, desde a primeira rodada e fizeram outra grande partida. O Ryan também acho que, assim, a gente comentou também no pós da segunda rodada que o Ryan entrou meio tímido, que a gente esperava que ele tivesse sido mais incisivo, mas eu acho que ele também tirou esse peso, né, da estreia dele pela seleção numa Copa do Mundo. Fez uma grande partida hoje, como você disse, poderia ter saído com gol, participou de boas jogadas. Seria um golaço, inclusive, que ele domina a bola com a esquerda, tirando já do marcador, chutando de primeira direita, mas o goleiro faz uma boa defesa. E outro jogador que eu acho que hoje merece um destaque e que não tinha tido ainda uma grande partida na Copa do Mundo, pela força do coletivo do Brasil, o Alisson. Eu acho que o Brasil fez um grande jogo e mesmo assim a Escócia chegou umas 2, 3 vezes com perigo e o Alisson fez 3 grandes defesas. Assim, não operou nenhum milagre, uma bola impossível, mas passou muita segurança. Nas boas chegadas da Escócia em chutes que eram no canto, bolas difíceis, ele defendeu com enorme tranquilidade, eu diria. Não, em nenhum momento parecia que a bola ia passar por ele. Sobre o Alisson, teve até uma cabeçada que eu achei uma defesa bem difícil, tá? Ali no segundo tempo, a bola vai no canto, o cara cabeceou bem pra baixo. Só que é aquela coisa, o quem conhece o Alisson, quem sabe do potencial, da qualidade dele, já defende, já considera ele o melhor goleiro brasileiro. E quem torce o nariz, precisa que ele brilhe mesmo no mata-mata pra passar a gostar, né, então mas eu acho que é interessante o Alisson já ir fazendo essas defesas, já ir ganhando confiança ao longo da Copa pra ele ter aquela autoestima, assim: "Não, quando a bola chegar aqui eu vou conseguir segurar", porque uma das coisas que falavam sobre ele é quando chegava a bola, o Brasil tomava gol. Não está acontecendo isso nessa Copa do Mundo até aqui. O Brasil acho que tem uma defesa menos sólida do que tinha em 2018 e em 2022 e o Alisson tá conseguindo segurar ali muito bem. Outros jogadores que eu gostaria de destacar aqui também, um que nós criticamos muito a convocação foi o Danilo, mas que justiça seja feita. Tá fazendo uma boa Copa do Mundo, tá ali cumprindo o seu papel muito bem. E hoje eu digo o seguinte: que nós não vamos ganhar a Copa do Mundo por causa do Danilo. Ele não vai ser um fator diferencial que vai fazer o Brasil ser campeão. Mas eu também não acho que nós vamos perder a Copa por causa do Danilo. Coisa que eu achava quando ele foi convocado e se ele tivesse que jogar. Ele era um cara que poderia comprometer, queria desestabilizar um sistema defensivo. Hoje eu já não acho isso. Acho que o Danilo tá ali cumprindo seu papel, jogando bem na medida do possível. Até uma bola que tentaram esticar para ele na linha de fundo, ele se esforça todo para tentar pegar, mas não consegue, que não é a dele mesmo. Ele é um cara ali mais para proteger a defesa do que propriamente um lateral que vai apoiar o corredor. A única questão para mim nesse sentido é que, teoricamente, o lado direito do Brasil é feito para o lateral subir, né? Como a gente estava comentando, à esquerda você tem Vini Júnior e o Paquetá. O Paquetá é um cara que sobe mais, chega mais ao ataque. Então o Douglas Santos tem menos espaço na ala, mas à direita, teoricamente, o Ryan, né, ele centraliza mais do que joga aberto, e aí deixaria esse corredor muitas vezes para o Danilo, que ele até tentou ocupar, chegou algumas boas vezes, mas eu ia falar dessa mesma bola que era o lançamento que se fosse o Wesley ali, por exemplo, o Wesley chegaria com tranquilidade na bola. Mas o Danilo, ele realmente não, né, fisicamente ele não consegue mais, não sei nem se no auge da carreira ele teria velocidade para chegar, mas concordo com você, acho que ele está fazendo uma Copa segura. Até agora, desde que ele entrou, passou total confiança naquela posição da lateral direita. Não me lembro de algum ponta conseguindo vencer ele com facilidade, ou dele sendo driblado ou cometendo erros. É um jogador muito experiente, sempre foi muito inteligente. Eu acho que teremos que ver quando enfrentar algum atacante pelo lado esquerdo que seja muito rápido, um cara muito ágil, para ver se o Danilo vai estar fisicamente apto para brigar com um jogador desse calibre. Mas de qualquer forma, eu acho que já é bem melhor do que o encomendado.
e a gente também não teria nenhuma certeza que outros jogadores no lugar do Danilo, por exemplo, conseguiriam levar a melhor contra os melhores atacantes do mundo, porque mesmo Wesley nunca foi um consenso, principalmente na questão defensiva. E no mais, Matheus, outro destaque que eu gostaria de fazer é que, apesar de hoje o Brasil ter feito os gols e criado a maioria das suas jogadas em bolas recuperadas ainda no campo de ataque, né, naquele esquema que a gente já conhece da seleção brasileira, dá a bola ao adversário, pressiona alto, quando eles vencem essa primeira pressão, abaixa as linhas, deixa eles tocarem, se conseguir recuperar a bola, lança um contra-ataque rápido. O Brasil criou mais uma vez gols pressionando alto e roubando a bola. Se eu não me engano, fez isso em todos os jogos. Não, contra o Marrocos talvez não, mas pelo menos contra Haiti e contra a Escócia os gols saíram em jogadas assim, e contra o Marrocos também tivemos boas oportunidades em lances desse tipo. Mas eu diria que hoje também foi a melhor partida do Brasil com a bola nos pés. Eu acho que a gente, além do contra-ataque, além da pressão alta, a gente criou jogadas, eh, um um jogo mais cadenciado, com passes desde lá de trás, com movimentações dos atacantes trocando de posição, o meio de campo mais participativo. Eu acho que nesses momentos o Paquetá, por exemplo, conseguiu participar bastante, assim como o Bruno Guimarães. Então eu acho que, além das forças que a gente já sabia que essa seleção brasileira tinha e que é montada para ser dessa forma, eu acho que numa posição mais desconfortável, vamos dizer assim, que é com a bola no pé e um adversário recuado, o Brasil mostrou qualidades no jogo hoje que não tinha mostrado ou não tinha mostrado tanto nas duas primeiras partidas. É, exatamente. Acho que isso vai também por conta de aparentemente o Ancelotti ter encontrado a formação ideal, o seu time titular ali, pese a ausência do Rafinha, que saiu machucado. Mas, tirando essa mudança, o time foi o mesmo do jogo contra o Haiti. E aí você tendo ali um 11 ideal, para colocar dessa forma, jogadores vão se entrosando mais, nos treinamentos eles podem ali, eh, criar algum tipo mais de jogada, assim, cenários de controle de bola, acho que isso está surtindo efeito, já nessa seleção brasileira. O Ancelotti também já está há algum tempo com esse grupo trabalhando. Eu imagino que o trabalho deve estar sendo feito e aparentemente bem feito, pelo que a gente está vendo. O Brasil está evoluindo a cada jogo, né? Em que pese uma estreia ali difícil contra o Marrocos, que era um adversário duro, o Brasil teve até chance de ganhar o jogo. Ele muda a formação para o jogo contra o Haiti, o Brasil joga muito bem, ele mantém essa formação e o Brasil joga ainda melhor contra a Escócia, que era um adversário bem mais difícil que o Haiti, né? O Brasil ganhou da Escócia como se fosse qualquer coisa. E teve gente falando, porque o Marrocos é um time ali que não é tão pior que o Brasil, suou para ganhar dessa Escócia. Ganhou de 1-0 e poderia até ter empatado o jogo, porque a Escócia teve chances ainda para buscar o resultado. Então, acho que é uma vitória importante para o Brasil para marcar a posição. E é bom ver essas jogadas saindo no jogo, que às vezes, eh, no treinamento pode o time tá planejando essas jogadas, mas quando você vê que dá certo no jogo, você ganha ainda mais moral, você confia ainda mais naquilo que o técnico tá fazendo você, treinar. Porque não, isso aí a gente vê que tá funcionando. Então é importante o Brasil também ter essas outras opções, porque a gente sabia que com essas características, com esses jogadores, o Brasil é um time muito forte em transição, tendo campo para correr, podendo explorar a velocidade dos seus jogadores, mas enfrentando uma defesa mais fechada, mostrar que esse time também é capaz de ser superior e de agredir e de fazer gols no adversário. Exato, e vamos ver se finalmente o Ancelotti vai conseguir repetir o mesmo 11 inicial de uma partida para outra, que até agora na Copa do Mundo ele mandou escalações titulares diferentes para cada uma das partidas, sendo que da primeira para a segunda ele faz algumas mudanças, da segunda para a terceira ele só trocou o Rafinha que se lesionou. Provavelmente 16 ao final a gente vai ver a mesma escalação, a não ser que algum jogador se lesione aí durante a semana, que a gente torce para não acontecer. E assim, Matheus, o grande assunto dessa partida, pelo que eu vi nas redes sociais, é que o alienígena não abduziu ninguém. Infelizmente aí as previsões da, da nossa, não me lembro o termo científico correto, mas da pessoa que dizia prever o futuro disse que sonhou duas vezes
com OVNIs entrando em campo ao final do segundo tempo, abduzindo torcedores, jogadores. Inclusive, eu vi um depoimento que ela disse que abduziria, em específico, o atleta Neymar Júnior, mas a partida acabou e nenhum sinal de alienígenas em campo, a não ser usando a camisa 7 da seleção brasileira. Exato, vai ver passaram o horário errado do jogo, né. Falaram que o jogo era às 11, aí os alienígenas vão chegar lá, não vai ter mais ninguém no Erraram o fuso horário. estádio. Coitados. Aí talvez tenha sido isso que aconteceu. Isso. Mas assim, brincadeiras à parte, Neymar estreou na Copa do Mundo. Mas assim, acho que não deu para ele fazer nada demais na partida, né? Ele jogou aí seus 15 minutos. Deu para suar um pouco, mas assim, encontrou alguns bons passes, mas não tem nada de destaque na partida dele, a não ser o fato que ele entrou em campo. Pois é, ele até fez ali, tentou um chute no gol, tentou ali alguns dribles, mas a verdade é que não tem muito o que avaliar. Ele entrou com o jogo já resolvido, que era natural, um jogador voltando de lesão, jogou poucos minutos, também natural, mas eu não vejo o Neymar sendo mais uma peça primordial para esse time do Brasil, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande aí na condição física dele. Até porque o cara com quem ele vai disputar a posição tá jogando muito bem, né? Ele entrou no lugar do Matheus Cunha, que tem 3 gols em 2 jogos como titular, né? Hoje eu não faria essa troca. Não, com certeza não. E eu acho que interessante que o Ancelotti hoje vê ele justamente para essa função de falso 9 que o Cunha faz, porque dessa forma seria mais fácil de encaixar ele num esquema onde ele teria que correr menos, por exemplo, na hora de marcar ou na hora do ataque também ele estaria mais próximo ao gol. Teria que mudar um pouco, porque geralmente o jogador que sobra na marcação do Brasil é o Vinícius Júnior. O Matheus Cunha cobre muito o campo na hora da defesa para o Vini poder puxar o contra-ataque. Imagino eu que o Neymar não vai cumprir essa mesma função tática. Então, provavelmente, se a gente tiver Vinícius e Neymar dentro de campo ao mesmo tempo, o Vini vai ter que cobrir o corredor esquerdo e o nosso camisa 10 será o responsável pelo contra-ataque. Mas é uma mudança de função, né? O Neymar não me lembro dele jogando como o homem mais à frente do Brasil em uma Copa do Mundo. Acredito que isso nunca tenha acontecido. Era sempre ou meia, camisa 10, ou pela ponta esquerda. Nesse momento, pela condição física, ele está sendo ali adaptado à função de falso 9, com bem menos dinamismo do que o Cunha. É verdade, mas bom que ele voltou, que ele pôde jogar, que ele pôde ter os seus minutos. Ainda mais com a lesão do Rafinha, a gente não sabe quando que ele volta, quando que vai ter condição. A gente perde a opção Ryan até o momento, né? Que tinha aquela dúvida ele ou o Luiz Henrique. Aparentemente o Ryan é o titular, na ausência do Rafinha. Então a gente tem uma opção a mais no banco de reservas ali para entrar no segundo tempo, para poder mudar um cenário de partida. 16 avos, acho que eu não. Neymar no banco, acho que isso todo mundo deve concordar. Se o Brasil tiver ganhando ali uns 2-0 com 20 do segundo tempo, eu colocaria ele para ele ir ganhando ritmo, para ele ir também ganhando entrosamento com o time, um jogo ali um pouco mais controlado. Talvez eu desse minutos ao Neymar dentro de campo para ver, assim, para ele ganhar ritmo, ganhar condição física. Mas acho que ele é um jogador para circunstâncias de jogo, não mais para ser o protagonista da seleção, como foi por boa parte da carreira, né? Isso a gente tem que ser justo. O Neymar sempre foi o protagonista do Brasil, desde quando ele estreou até esse momento, para ser justo. Mas hoje acho que o nosso protagonista veste a camisa 7. Concordo com você em gênero, número e grau. Interessante também que você falou do Luiz Henrique, mas parece que ele perdeu espaço mesmo para o Martinelli, que é o ponta que tem sido substituído no segundo tempo. E assim, Matheus, última pergunta para a gente acabar o vídeo também para não ficar muito longo. 16 horas de final. Holanda ou Japão? Qual você prefere? Eu prefiro o Japão, porque
Eu acho que a Holanda talvez tenha jogadores melhores. Talvez assim, os melhores jogadores da Holanda são melhores que os principais jogadores do Japão. Se a gente for pegar ali a Holanda, tem um Van Dijk na zaga, tem ali um De Jong, um Gravenberch no meio-campo. Eu acho que o Japão tem bons jogadores, mas não tem esses caras que são, sei lá, top 5, top 10 a posição deles no mundo hoje. E outro fator que a Holanda já está acostumada a enfrentar o Brasil em Copas do Mundo, e em alguns momentos a eliminar o Brasil em Copas do Mundo. A Holanda fez isso em 2010, fez isso em 74, em 2014, na decisão de terceiro lugar, ganhou do Brasil. Em 94, nós eliminamos a Holanda. Em 98, nós passamos nos pênaltis, o que já mostra ele que foi um jogo bem difícil para a seleção brasileira. Então, a Laranja Mecânica, eu acho que eles têm mais tradição no futebol e eles podem encarar o Brasil sem ter um respeito excessivo que eu acho que o Japão vai ter. Ainda vai ter respeito, mas assim, não. Nós também temos uma história no futebol. Não somos campeões, mas já eliminamos esses caras, já fizemos finais, já ganhamos Eurocopa. O Japão, eu acho que tem uma boa geração, mas será que eles estão prontos para enfrentar um Brasil no mata-mata? Nas últimas Copas do Mundo, eles caíram para seleções que eliminaram o Brasil. Mostra ali que talvez faltou um pouquinho de maturidade, um pouquinho de experiência. Não sei como que eles vão estar preparados para esse jogo. E o Brasil enfrentou o Japão recentemente, enquanto estava com os seus principais jogadores, estava ganhando o jogo tranquilo. Depois a defesa entregou o jogo, mas ali, quando estava com os principais, nós estávamos ganhando até com uma certa folga. E nas 2 últimas eliminações do Japão, inclusive, eles estavam, assim, em boas posições para se classificar e acabaram cometendo erros que custaram essa vaga nas quartas de final, nas 2 ocasiões. Mas acho que é isso, né, Matheus? 22 minutos de vídeo aqui, quem sabe eu consigo até editar e postar esse vídeo ainda na noite de hoje, ao invés de ser amanhã de manhã. Palavras finais? É isso, palavras finais. Felizes com a vitória do Brasil, felizes com o desempenho do time. A gente agradece todo mundo que chegou até aqui. Pedimos para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo no vídeo o que você achou da seleção, se você curtiu a volta do Neymar, o que você está achando do Vinícius Júnior, se ele está entre os principais jogadores da Copa nesse momento, comentar sobre os outros assuntos que a gente tratou aqui no vídeo. Quem que você prefere enfrentar, Holanda ou Japão, no 16 avos? Compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque agora chegou a hora que é erro zero, né? O Brasil não pode mais falhar, tá entrando no mata-mata da Copa do Mundo. Compartilhar para todo mundo chegar, ó. É agora que a gente precisa ter a torcida, ter o apoio, ter os jogadores jogando tudo que eles sabem. Se inscreve aqui no canal também para você não perder os nossos próximos vídeos. Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima. Falou!